Imagine uma jovem humilde, órfã, vivendo em um vasto império onde a intriga política e o poder governam tudo. Agora, imagine essa mesma jovem sendo escolhida para se tornar a rainha desse império e, diante de uma ameaça mortal contra seu povo, arriscar tudo, inclusive sua vida, para salvá-los. Essa é a história de Esther, uma verdadeira heroína da fé. Você sabia que Esther utilizou uma prática poderosa, mencionada na Bíblia, que a ajudou a enfrentar seus maiores desafios? Fique até o final do vídeo para descobrir qual é essa prática transformadora e como você pode aplicá-la na sua vida. Como uma jovem órfã se tornou a chave para a salvação de todo um povo. E como ela encontrou coragem e sabedoria para enfrentar a morte e mudar o destino de milhares de pessoas? Essas perguntas intrigantes serão respondidas enquanto exploramos a fascinante história de Esther. A fé de Esther é como uma luz brilhando na escuridão, guiando-nos através dos momentos mais sombrios. Assim como Esther, você também pode encontrar força e propósito em sua fé, mesmo quando tudo parece perdido. Você já se sentiu pequeno diante de grandes desafios? Já se perguntou como encontrar a força para lutar por algo maior do que você mesmo? A história de Esther vai te mostrar que, com fé e coragem, tudo é possível. Prepare-se para uma jornada emocionante através da história de Esther. Você vai se inspirar com sua coragem, se emocionar com sua devoção e se sentir fortalecido pela sua fé. Não perca essa oportunidade de transformar a sua vida com as lições poderosas da Bíblia. O contexto de Esther, o surgimento de uma heroína. Quando olhamos para a história de Esther, somos transportados para uma época de grande opressão e desafio para o povo judeu. Esther, uma jovem judia, se vê em uma situação extraordinária quando é escolhida para ser rainha do poderoso Império Persa. Mas antes de mergulharmos em sua história, precisamos entender o contexto em que tudo isso aconteceu. Naquela época, o Império Persa era o mais vasto e poderoso do mundo, abrangendo desde a Índia até a Etiópia. Xerxes, ou Assuero, como é chamado na Bíblia, era um monarca cuja palavra era lei. Ele organizava banquetes luxuosos que duravam semanas, exibindo sua opulência e poder. Em um desses banquetes, ele ordenou que sua rainha, Vasti, mostrasse sua beleza aos convidados. Quando ela recusou, foi deposta, criando uma vaga no trono ao lado do rei. Podemos comparar a situação de Esther com a de uma jovem humilde de hoje em dia, que de repente se vê na posição de influenciar decisões no mais alto escalão do governo. Imagine o impacto e a responsabilidade que isso traria. Esther, cujo nome hebraico é Hadassah, era uma jovem órfã criada por seu primo Mardoqueu. Desde cedo, Mardoqueu a ensinou sobre a fé e as tradições de seu povo. Ele sabia que, apesar das circunstâncias difíceis, a providência divina estava sempre presente. E foi essa fé inabalável que preparou Esther para o papel crucial que ela desempenharia. Refletindo sobre Esther, vemos como Deus pode usar as circunstâncias mais adversas para preparar e posicionar seus escolhidos para grandes propósitos. Quantas vezes em nossas vidas nos encontramos em situações que parecem sem saída, mas que Deus transforma em oportunidades de crescimento e serviço? Você já se sentiu como Esther, em uma posição onde as circunstâncias pareciam maiores do que você? Como você pode ver a mão de Deus trabalhando em sua vida hoje? Esther não sabia, mas sua vida estava prestes a mudar de uma maneira que ela nunca poderia imaginar. O que ela faria diante dos desafios que estavam por vir? E como sua fé a guiaria através das tempestades? No próximo tópico, veremos como a escolha de Esther como rainha foi mais do que uma simples coincidência. A escolha de Esther e o propósito divino. Quando o rei Xerxes decidiu procurar uma nova rainha, ele enviou mensageiros por todo o reino para encontrar as jovens mais belas. Esther, com sua graça e beleza, foi uma das escolhidas para participar dessa seleção. Mas esta não era apenas uma busca superficial por beleza. Era a mão de Deus movendo as peças em um tabuleiro de xadrez divino. Esther conquistou o favor de todos que a viam, especialmente do rei Xerxes, que a coroou como rainha. No entanto, Esther sabia que seu propósito ia além das vestes reais e do trono luxuoso. Ela havia sido colocada naquela posição por um motivo muito maior, uma missão divina que se revelaria em breve. E há uma prática de vida cristã
que Esther nos ensina, uma disciplina espiritual que pode transformar nossa maneira de lidar com os desafios. Fique até o final da oração para descobrir qual é essa prática poderosa. Antes de continuarmos, gostaria de convidar você a curtir este vídeo, inscrever-se no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. No reino persa, o processo de seleção de uma nova rainha era uma tarefa grandiosa e meticulosa. As jovens selecionadas passavam meses se preparando, com tratamentos de beleza e aulas de etiqueta para se apresentarem diante do rei. Esther, apesar de suas origens humildes, destacou-se não só por sua beleza, mas por sua dignidade e graça. Imagine uma jovem de um pequeno vilarejo, de repente sendo trazida para a capital, recebendo tratamentos de beleza, vestes luxuosas e sendo preparada para ser apresentada a um presidente ou rei. A transformação é extraordinária, mas também assustadora. A história de Esther nos mostra como Deus pode nos colocar em posições de influência para cumprir seus propósitos. Mesmo quando nos sentimos inadequados ou fora de lugar, Deus nos capacita e nos guia. Você já se encontrou em uma situação onde se sentia inadequado? Como você pode confiar que Deus tem um propósito para você, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras? Mas como Esther lidou com a responsabilidade que lhe foi dada? E qual foi a reação do seu povo ao saber que uma de suas próprias havia se tornado rainha? No próximo tópico, mergulharemos nos desafios que Esther enfrentou e como a fé a ajudou a superá-los. O desafio de Esther. Depois de se tornar rainha, Esther enfrentou seu maior desafio quando Mardoqueu, seu primo, revelou uma trama mortal. Amã, um alto oficial do rei Xerxes, havia convencido o rei a emitir um decreto para exterminar todos os judeus no império. Esther estava em uma posição única para intervir, mas isso envolvia grandes riscos. Ela precisava se apresentar diante do rei sem ser chamada. A pena para isso poderia ser a morte. Existe uma prática específica na Bíblia que Esther utilizou para encontrar coragem e sabedoria neste momento crucial. Fique conosco até o final da oração para descobrir qual foi essa prática poderosa. Naquela época, a corte persa seguia regras rígidas. Ninguém podia se aproximar do rei sem ser chamado, sob pena de morte, a menos que o rei estendesse seu cetro de ouro em sinal de clemência. Esther sabia dos perigos, mas também sabia que o destino do seu povo dependia de sua ação. Podemos comparar a situação de Esther com a de alguém hoje que enfrenta uma decisão de vida ou morte, como denunciar uma injustiça em um local de trabalho perigoso. O medo de represálias é real, mas a necessidade de agir em prol do bem maior é ainda mais urgente. A história de Esther nos ensina que, quando enfrentamos desafios aparentemente intransponíveis, podemos recorrer à nossa fé e buscar orientação divina. Esther pediu a Mardoqueu que organizasse um jejum entre os judeus, e ela própria jejuou e orou por 3 dias antes de tomar sua decisão. Você já enfrentou uma situação em que a coragem parecia estar além do seu alcance? Como você pode buscar força em momentos de incerteza e medo? Esther decidiu arriscar tudo pelo bem de seu povo. Ela se apresentou diante do rei, e o que aconteceu a seguir foi surpreendente. No próximo tópico, exploraremos como Esther encontrou coragem e sabedoria através de sua fé, e como essa decisão mudou o destino dos judeus. A coragem de Esther, enfrentando o medo com fé. Esther, ao se preparar para enfrentar o rei, sabia que sua vida estava em risco. Ela havia pedido ao seu povo que jejuasse e orasse por ela durante 3 dias. Esse tempo de jejum e oração não só fortaleceu Esther, mas também uniu os judeus em uma causa comum. A coragem de Esther é um testemunho poderoso de fé. A prática do jejum e da oração é um recurso espiritual profundo que Esther utilizou para buscar a orientação e a força divina. Naquela época, o jejum era um sinal de arrependimento e súplica, mostrando a total dependência de Deus. Podemos comparar a situação de Esther com a de uma pessoa que se prepara para uma cirurgia arriscada. Assim como Esther, essa pessoa busca apoio espiritual e emocional de sua comunidade, acreditando que a fé pode trazer força e paz em momentos de incerteza. A história de Esther nos lembra que em nossos momentos mais sombrios, a fé pode iluminar nosso caminho. Esther orou fervorosamente, pedindo a Deus que a guiasse e a protegesse.
Essa entrega total à vontade divina é um exemplo para todos nós. Você já se encontrou em uma situação onde a única solução parecia ser confiar completamente em Deus? Como você pode usar a fé para encontrar coragem em momentos de medo? Depois de 3 dias de jejum e oração, Esther se apresentou diante do rei. O que aconteceu a seguir foi um verdadeiro milagre. No próximo tópico, veremos como Esther usou sua sabedoria para enfrentar Hamã e salvar seu povo. O banquete de Esther, a sabedoria em ação. Quando Esther finalmente se apresentou diante do rei, ele estendeu seu cetro de ouro, poupando sua vida e permitindo que ela falasse. Em vez de expor imediatamente a trama de Hamã, Esther, com grande sabedoria, convidou o rei e Hamã para um banquete que ela havia preparado. Esther sabia que a situação exigia mais do que coragem. Exigia sabedoria e paciência. Ao organizar o banquete, ela criou um ambiente onde poderia falar com o rei em um momento de intimidade e confiança. Na cultura persa, banquetes eram momentos de grande importância, onde decisões cruciais eram frequentemente discutidas. Podemos comparar a estratégia de Esther com a de alguém que prepara cuidadosamente uma apresentação importante no trabalho. Em vez de confrontar seu chefe de maneira abrupta, essa pessoa escolhe um momento apropriado, preparando-se bem e criando um ambiente favorável para a discussão. A história de Esther nos mostra que Deus nos dá não apenas coragem, mas também sabedoria para lidar com situações difíceis. Esther confiou que Deus a guiaria na melhor maneira de revelar a verdade e proteger seu povo. Você já teve que lidar com uma situação onde a paciência e a estratégia foram tão importantes quanto a coragem? Como você pode pedir a Deus por sabedoria em suas decisões diárias? No banquete, Esther esperou o momento certo para falar. O que ela revelou chocou o rei e mudou o curso da história. No próximo tópico, veremos a reação do rei e como a coragem e sabedoria de Esther levaram à vitória de seu povo. A vitória de Esther e seu povo. No banquete, Esther revelou ao rei Xerxes que ela era judia e que Hamã havia tramado para exterminar seu povo. O rei, furioso, ordenou que Hamã fosse enforcado na mesma forca que ele havia preparado para Mardoqueu. Com a ajuda do rei, o decreto contra os judeus foi revertido, permitindo que eles se defendessem e fossem salvos. A prática específica que Esther utilizou para encontrar coragem e sabedoria foi a combinação de jejum e oração. Este poderoso ato de fé não só fortaleceu Esther, mas também uniu e preparou seu povo para o desafio que enfrentariam. Antes de continuarmos, gostaria de reforçar o convite para você curtir este vídeo, inscrever-se no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. A vitória de Esther e dos judeus não foi apenas física, mas também espiritual. A história de Esther é celebrada durante o Festival de Purim, onde os judeus lembram e comemoram sua salvação. Podemos comparar a vitória de Esther com a de uma comunidade moderna que, unida por uma causa justa, consegue superar grandes adversidades e celebrar sua vitória juntos. A vitória de Esther nos lembra que, com fé e união, podemos superar qualquer desafio. Deus está sempre presente, guiando e protegendo aqueles que confiam nele. Você já experimentou uma vitória que parecia impossível? Como você pode se lembrar de confiar em Deus e permanecer unido com sua comunidade em momentos de dificuldade? A história de Esther é um testemunho poderoso de como a fé, a coragem e a sabedoria podem transformar vidas e mudar destinos. No próximo tópico, revelaremos a prática de fé mencionada no início e como podemos aplicar o legado de Esther em nossas vidas. O legado de Esther e a oração final. A prática de fé que sustentou Esther durante sua jornada foi a combinação de jejum e oração. Este ato de devoção e dependência de Deus não apenas a fortaleceu, mas também uniu seu povo em um propósito comum. Jejum e oração são práticas antigas que têm sido usadas por séculos para buscar a orientação e a intervenção divina. O jejum é uma forma de sacrificar algo importante para focar totalmente em Deus, enquanto a oração é a comunicação direta com Ele, buscando sua sabedoria e força. Imagine um atleta se preparando para uma competição importante. Ele treina rigorosamente e segue uma dieta específica para estar em sua melhor forma. Da mesma forma, o jejum e a oração nos preparam espiritualmente para enfrentar os desafios da vida. A história de Esther nos ensina que, quando enfrentamos desafios, podemos recorrer ao jejum e à oração para buscar a ajuda de Deus.
Estes são atos de humildade e devoção que nos ajudam a fortalecer nossa fé e nos preparar para as batalhas que enfrentamos. Como você pode incorporar o jejum e a oração em sua vida para buscar a orientação e a força de Deus? Você já experimentou a paz e a força que vem de entregar completamente seus desafios a Deus? Oração final. Senhor Todo-Poderoso, agradecemos pelo exemplo de fé e coragem que encontramos na história de Esther, que possamos aprender com sua devoção e dependência de Ti, buscando sempre a Tua orientação através do jejum e da oração. Ajuda-nos a enfrentar nossos desafios com a mesma sabedoria e coragem, confiando que Tu estás sempre ao nosso lado, que possamos ser um exemplo de fé para aqueles ao nosso redor e que a nossa vida glorifique o Teu nome. E todos digam: Amém.